A minha mãe me dizer que ela não frequenta outros lugares por conta que eu mostrei pra ela a igreja católica com outro olhar, tipo, mostra que tá fazendo efeito alguma coisa. E eu acho que a família também é onde você começa a fortalecer ainda mais. Tipo, a sensação que eu sinto é tipo um abraço sem ter uma pessoa, assim. Você se sente abraçado, só que não tem uma pessoa te abraçando fisicamente. Tipo, é um abraço, parece que acolhe realmente, assim, porque, tipo, a gente tá aqui conversando. Mas eu tô sentindo. Foi o que eu falei, eu tenho intimidade com Deus na minha casa, mas eu sinto que toda vez que eu tô perto de vocês que me fazem sempre continuar, eu falo, gente, essa aqui é minha casa. Por exemplo, agora, esse período de férias. Eu sinto que eu me afasto um pouco. Claro, isso não é uma coisa que eu tenho vontade, mas é Claro uma coisa que que não. acontece, entendeu? Eu sinto, tipo, bastante, porque, por exemplo, na escola, tenho a capela, eu tenho o GOI, eu tenho o encontro, eu tenho a missa. Se eu querer começar a entender o seu modo, eu vou me perder do meu e aí não vai ser mais verdade pra mim. Minha mãe me ensinava, ela falava que a mãe dela ensinava pra ela que quando você dorme rezando, o seu anjo da guarda termina por você. E eu sempre achei isso muito bonito. Acho que o momento de tristeza, você não tem que buscar uma coisa do mundo, você tem que buscar Deus. Porque o único capaz de saciar o coração humano é quem fez. Então, Eu acho que quando você conhece a Deus, quando você realmente entende Ele como a sua verdade, eu acho que é mais fácil você voltar. Mesmo que você vague. Porque quando você tenta vagar, sempre vai parecer que tá faltando alguma coisa. Sempre vai parecer que você não tá completo. Então, acho que uma pessoa que tá procurando coisas no mundo pra satisfazer uma vontade ou colocar algo no coração dela que, enfim, não seja de Deus, eu acho que... preencher um vazio. Preencher um vazio, eu acho que quando a pessoa conhece é mais fácil. Porque quando você entende que não importa se você não vai estar sentindo como você estava sentindo há semanas atrás, como você estivesse rezando como você estava rezando antes, você sempre vai tender a procurar Ele. Um dia eu tava nós três e a gente saiu pra uma festa lá que teve, enfim. Nossa. E aí eu lembro a gente lá, tipo, uma olhando pra cara da outra, tipo, o que a gente tá fazendo aqui? É aqui que a gente tem que estar. E a gente, tipo, não tinha nada de errado, não tinha... A gente não tá fazendo nada A de errado. gente não tava fazendo nada de errado. Era um ambiente com pessoas conhecidas da escola, enfim. Nossa. A gente tava lá, vivendo tudo aquilo com todo mundo, só que não, a gente olhava uma pra cara da outra, a gente entrou no carro e falou assim, não é aqui que a gente quer estar. Eu acho que Deus, ele é muito pai orgulhoso, sabe? Que quando você faz alguma coisa, ele tá lá torcendo e tal, feliz que você tomou a decisão certa. Mas quando você erra, lógico, tem que ter o puxão de orelha, porque pai que é pai tem que brigar também. Ele tá lá sempre esperando, falando, por favor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá com tanto medo que você não vai. Mas o que ele mais queria era que você fosse. E eu li uma coisa que fez muito sentido pra mim, que foi, mesmo sangrando, você vai ter que falar sobre cura. Isso é ser cristão. E, tipo, é isso realmente. Às vezes eu falo muito pros outros, o que às vezes eu tenho que ouvir e eu não quero escutar. E, tipo... Às vezes a gente fica vendo, tipo, pessoas conquistando alguma coisa, pessoas tendo alguma coisa que a gente quer, e a gente fica, tipo, tá, mas eu tô fazendo tudo certo. Eu procuro, eu tento, e, tipo... Por que a gente não não tem? vai. Porque não? E aí eu acho que essa passagem resume tudo, que é, tipo, eles podem, mas você não. Não quer dizer que você seja indigna daquilo. Ou às vezes ainda. E Deus sabe É, exatamente o porquê você não pode. Isso, e às vezes não é porque você seja indigna. Às vezes só não é essa hora. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, hoje nós estamos aqui com convidadas mais do que especiais. Gente, essas pessoas, assim, me trouxeram de volta à vida, vocês não estão entendendo. E eu quis trazer elas nesse segundo episódio, porque não tem como a gente começar essa temporada sem trazer pessoas que definitivamente mudaram a minha caminhada com Deus. Se hoje eu tenho algo tão profundo quanto eu tenho com Deus, se hoje eu tenho podcast, se hoje eu participo de tudo que eu participo, é por causa delas. Então, sem mais delongas, porque hoje o episódio não é meu, não sei o que eu vou falar e sim elas. Elas vão falar um pouquinho sobre os testemunhos delas, então, como o próprio nome da temporada já diz, chá com testemunho, chá com podcast, foi ótimo. Aí a gente tem aqui os nossos chazinhos, já estão prontos. Uma bebidinha de novo. E, gente, eu acho que assim, a história delas com Deus, vocês vão se emocionar demais, porque é cada história mais linda. E então, vamos apresentar. Aqui a gente tem Maria Luísa, Júlia Bonelli e Manu Cossiolita. Maria Luísa Salgado, que eu falei sobre nós, todo mundo falou da Malu, coitada. Então, gente, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, né, falando sobre testemunho,
Eu sei que a gente tem muitos testemunhos, né, de Deus, assim, ao longo da vida, mas eu queria saber, pra vocês, assim, qual foi o momento que vocês falaram, cara, agora eu entendi quem é Deus, agora eu não saio mais daqui. Posso começar? Pra mim foi depois da Crisma. A gente sempre foi um grupo muito unido, mas a gente nunca foi unido em Cristo, assim, antes de tudo. E na Crisma a gente teve a ideia de fazer todo mundo junto, na verdade era mais porque ia estar todo mundo junto mesmo, mas foi quando eu percebi que meu lugar era com as minhas amigas em Cristo. E aí eu falei, esse lugar eu não quero mais sair. É mesmo. Eu acho que, tipo, a Crisma foi uma virada de chave pra mim, porque eu não cresci numa família católica, então, pra mim, a caminhada com elas foi mais importante ainda, porque eu acho que uma caminhada não é sozinha, a caminhada fica muito mais fácil quando você tem outras pessoas. E aí, eu acho que a Crisma foi realmente quando eu me interessei, quando eu me entreguei, porque antes era rezar pronta, não queria realmente estar fazendo aquilo, porque mesmo que a minha mãe me ensinasse, eu nunca tinha frequentado uma missa. Minha primeira missa foi em 2023, que eu fui. Jura? Caraca, eu não sabia. Eu achei que você tinha ido. Não, minha primeira missa foi em 2023 e, tipo, eu acho que por conta, tipo, de eu conseguir caminhar com vocês, me facilitou muito em relação a isso, porque na minha casa foi uma caminhada que só veio acontecer depois do Encontrar-te do ano passado. E na sua casa também levou muita gente. Encontrar-te é encontro de jovens do nosso colégio. E eu acho que com vocês fica mais fácil, eu consigo falar, eu consigo realmente, às vezes, tirar algumas dúvidas que eu tenho no meu coração em relação a Deus, essas coisas. Eu acho que realmente foi nesse momento que foi uma virada de chave, assim mesmo. Eu acho que não foi depois da Crisma, tipo, na Crisma eu não, tipo, diferente de vocês, eu não conseguia sentir tanto, assim, sabe? Eu sentia, mas ainda era uma coisa um pouco distante. Nem depois do encontro, eu senti que, tipo, mais no fim do ano passado, tava muito conturbado, tinha muita coisa acontecendo, acho que na vida de todo mundo, não só na minha, mas porque são muitas coisas novas, enfim, que chegaram. E eu acho que eu senti muito, tipo, ano passado, quando eu tava muito mal comigo, com algumas coisas da minha família, enfim. Cada um com a sua vida também, com problema. Só que, tipo, mesmo com problemas assim, a gente conseguia estar junto e, tipo, na escola é o momento onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, tipo, quando tava junto, quando a gente ia na capela, rezava junto. Eu lembro quando a gente, tipo, dava as mãos e falava assim, irmão, vamos rezar. Então, tipo, eu acho que eu sentia muito isso, assim. Eu gostava muito de estar todo mundo junto porque era onde eu mais sentia. Tipo, mais do que quando eu tava sozinha, entendeu? Então, eu acho que... Eu acho que um dos motivos por eu ter trazido elas nesse segundo episódio é pra mostrar realmente que, assim, quando a gente tá sozinho, até quando a gente tá sozinho, mesmo estando com Jesus, parece que a nossa relação com Jesus, às vezes a gente pode duvidar, às vezes a gente pode... Eu, pelo menos, eu fico muito com essa sensação. Às vezes eu faço alguma coisa e eu fico assim, meu, Jesus tá bravo comigo, Jesus tá bravo comigo. E aí a primeira coisa que eu faço, eu ligo pra Júlia e falo, Júlia, Deus tá bravo comigo? A Júlia, não tem como. Então, cara, você ter pessoas do seu lado que te lembrem quem realmente Deus é quando você se perde... Eu acho que, tipo, é essencial, sabe? Claro que você começar a sua caminhada sozinho, você se descobrir com Deus, é lindo. Porque você tem que criar a sua própria intimidade com Exatamente, porque é igual eu falei outro dia no Rios, cada um tem uma intimidade com Deus, cada um conhece um Deus, né? Então, mas, cara, quando você coloca as pessoas que você ama junto, e eu acho tão lindo, hoje em dia, claro que cada um tem a sua religião, mas hoje em dia, o tanto que eu quero levar pra Jesus pras pessoas... Para que elas possam... Um dos motivos... O podcast foi um desses motivos. Eu queria muito que as pessoas se sentissem como eu me senti. Claro que cada um tem uma experiência, né? Mas, meu, eu me senti tão bem. Eu falei, cara, eu preciso mostrar isso pras pessoas. E foi o que vocês fizeram comigo. E foi o que a gente fez entre a gente. Sim. Então, se alguém... Tipo, se alguém eu acho que pra desistir... muita gente a gente leva também. Com certeza. Mas, tipo, e eu acho incrível, até pra nossa família. A Manu falou que antes na família dela não era assim, né, Manu? Não era. Meu pai é espírita, meu irmão tinha um pé muito forte no espiritismo e minha mãe, ela frequentava de tudo um pouco, vamos dizer assim. No caso, espiritismo ou católico. Essas duas coisas. Mas depois do Encontrar-te,
eu comecei a tentar levar mais isso pra minha casa. Não tipo, forçando eles a rezar, porque eu não faço isso. Mas no sentido de sempre estar falando, incentivando a ir na missa, tentando puxar. Porque eu acho que, tipo, o meu irmão também fez o Encontrar-te, mas eu acho que a experiência dele foi diferente da minha. Tipo, em questão de eu me aprofundar mais no encontro mesmo. E, tipo, eu consegui trazer isso pra minha família, ver que, tipo, a minha mãe me dizer que ela não frequenta outros lugares por conta que eu mostrei pra ela a Igreja Católica com outro olhar, tipo, mostra que tá fazendo efeito alguma coisa. E eu acho que a família também é onde você começa a fortalecer ainda mais, porque eu acho que se você tem influência da família, fica muito mais fácil. E eu não tinha. Então ficou, tipo, eu consegui levar isso pra eles, se torna mais fácil eu ir na missa, eu frequentar tudo que eu consigo. Não, mas eu acho que é muito isso. Eu nasci numa família que assim, pelo menos a parte de mãe sempre foi muito católica. Minha avó era muito, muito, muito católica. A minha parte de pai é espírita também. Só que meu pai, ele era cristão. E a partir do momento que a minha mãe, né, começou a namorar com ele e tal, minha mãe sempre falou pra ele, ó, minha família vai frequentar a igreja católica. E como meu pai não tinha muito bem definido, ele falou assim, então tá bom, então vamos junto. E foi isso que a Manu falou, ela não teve muito esse negócio da família dela, falou assim, vamos todo domingo na missa, mas na minha família sempre foi assim. Tá bom, né, que criança, eu não gostei muito. Não, nem eu. Então criança falava, por favor, deixa eu dormir. Até porque tem aquelas brinquedotecas em algumas igrejas, não tem? Essa é mais Pra deixar... evangélica. É mais em evangélica? Bom, mas agora a minha não... Eu acho que tem protestante também. Em algumas igrejas tem. Que as crianças, isso coitadas. É muito da hora. Enfim, e eu queria... E a partir do momento que eu falei da crisma, foi um momento que eu falei assim, eu quero ir pra missa. E não passou a ser mais uma obrigação que eu tinha de domingo com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Passou a ser um prazer que eu tinha de domingo. Acordar um domingo de manhã e falar assim, agora é um momento de paz da semana. E eu acho que é muito isso, a sua família é a sua base. Então, lógico, tem vezes que, né, cada família é uma que você vai ter que estar lá sozinho. E por isso que a sua intimidade com Deus é muito importante. Só que eu acho que você levar, igual a Manu fez, ou você já ter isso, é muito importante também. Eu acho que assim, eu tava pensando agora enquanto o Mano tava falando, eu acho que a família é tipo a nossa segunda Bíblia. Porque a Bíblia a gente tem todos aqueles conselhos, né? Tipo, o caminho que seguir, como demonstrar amor e tudo mais. Mas, cara, e os nossos pais, assim, antes da gente conhecer a Bíblia, a gente conhece a Bíblia dos nossos pais. Ou seja, desce daí, não sobe aí, não sobe em lugar alto porque você vai cair. Sim. Então, tipo... E a gente levar isso... Eu acho que quando a Manu falou que ela conseguiu trazer os pais dela e conseguiu mostrar isso, eu acho que não é nem questão de passar a fazer parte da igreja ou passar a fazer parte de uma religião, mas é essa mudança de, tipo... A minha família, por exemplo, ela ficou mais unida depois do Encontrar-te. Depois do encontro de jovens. Então, e aí você trazer isso, você fala, cara, eu consegui trazer isso pra família que me ensinou tudo. Eu consegui ensinar uma coisa pra aqueles que me ensinaram tudo da vida. Então, tipo... Cara, como assim? Mas eu acho a coisa linda. E o que você falou um negócio da família que eu ia falar? Que era a minha base, não sei. Também. Mas é isso que você falou, da intimidade, que vai ter momentos que você vai ter que ir na missa sozinha, e é isso. Inclusive, esses dias eu tava com a Malu e a minha família... é verdade, isso é muito... Eu não tava em casa, eu não tinha ido, e eu falei assim, eu e a Malu, a gente não queria deixar de ir. E a mãe da Malu não conseguia. E a gente não ia conseguir domingo. A gente não ia conseguir domingo. A gente deu um jeito de ir no sábado. A gente não conhecia, tipo, ninguém. Eu fui uma vez na missa do Bom Parto, sabe? Eu sei onde Eu fui, tipo, na minha primeira comunhão, que foi a primeira vez que eu fui na missa, foi, tipo, quando eu fiz a primeira comunhão, porque era online, né? Aí eu falei, não, vamos lá, porque eu conheço que lá tem sábado. Aí Você quer zero online? Mentira. Aí foi eu e a... O que vocês estão falando? É o microfone? Dá pra ouvir aí. Aí, tipo, eu falei assim, vamos, Julia, vamos. Eu e ela, a gente não entendeu nada, mas a gente foi, sabe? Foi muito bom, inclusive. Você sabe que eu queria até saber a opinião de vocês, porque muitas pessoas, elas se afastam da igreja justamente por isso, por não entender nada na missa, não é? Eu e a Julia na missa, não entendemos nada. Só que, gente, Jesus é tão... Por isso que a gente fala sobre criar essa intimidade, né? Porque quando você cria intimidade com alguém, você fala, repete? Porque eu não entendi, repete. E às vezes eu faço isso com... Gente, vocês não estão entendendo. Às vezes eu tô falando com Jesus e falo, peraí, repete. Não entendi. Não entendi. Não entendi essa lição. O que você tá querendo me falar?
E, gente, isso é tão bonito de fazer. Eu já falei, teve aquele vídeo que eu falei lá, as formas de você se aproximar mais de Deus, que são coisas que eu coloquei que eu mesmo gosto de fazer. E uma delas é essas conversas profundas, pra você realmente criar intimidade. E vocês... E parece que tem alguém respondendo, parece. E, tipo, nem é... E eu falo, gente, sou eu que tô respondendo, não é Deus. Eu tenho essa dúvida. Porque às vezes eu escuto uma coisa que eu quero, eu falo, gente... Acho que não foi ele. E aí quando eu escuto algo que eu não quero, eu falo, é o demônio. Isso aí não tá certo. Aí fica complicado. Mas, gente, a gente se acha. A gente se acha, é o nosso coração. Até, qual que é o seu versículo preferido, mano? Provérbios 4:23. Fala aí qual que é. Guarde teu coração, pois dele advém toda a sua vida. Então, você viu? Ela fala até com uma voz aveludada. Não, é que eu acho muito bonito esse versículo, porque eu acho que, sei lá, quando o seu coração não tá bem, nada não vai andar nada. E, tipo, se você coloca seu coração em situações onde você não deve, tá tudo errado. Então, tipo, uma coisa que minha mãe sempre fala, que se aqui não tá bem, nada mais vai dar certo. Porque você começa a se desconcentrar, tudo. Então, acho que esse versículo faz muito sentido, tipo, pra mim. E tudo que você coloca no seu coração dá muito certo. Sim. É porque o coração é casa, né? E é a casa de alguém que faz tudo dar certo. Realmente. Essa vai pro Rios. Achei profundo. Eu achei profundo. Mas uma coisa, deixa eu falar. Que eu pensei, tipo, quando a gente tava falando. Na verdade, foi acho que você que foi falar. Sobre a sensação de, tipo, de estar com todo mundo, assim. E muita gente pensa, tipo, qual que é a sensação... Ninguém sabe qual que é a sensação de sentir Jesus, assim, por exemplo, pelas pessoas. Você fala, Tipo, a gente tá aqui conversando. Tem alguém, tipo, que pode às vezes não sentir, tipo, não se arrepiar, ou... Porque até eu falei assim, eu escutava as pessoas falando, tipo, nossa, me arrepiei. Eu falava, nossa, coisa de louco, né, isso aí. Quem que se arrepia? Esse é o outro mesmo. Não tem nada a Tipo, ver. é frio, não tem nada. É frio. Só que eu pensava muito nisso. Tipo, as pessoas falavam, antes de eu realmente sentir assim, eu pensava, tipo, como que será que é isso? Porque as pessoas falam que é uma sensação muito boa. Da onde vem isso? E, tipo, eu pensando assim, agora, eu acabei de pensar, inclusive. Por favor. Tipo, a sensação que eu sinto é, tipo, um abraço sem ter uma pessoa, assim. Você se sente abraçado, só que não tem uma pessoa te abraçando fisicamente. Tipo, é um abraço, parece que acolhe realmente, assim, porque, tipo, a gente tá aqui conversando. Mas eu tô sentindo, tipo, eu tô me sentindo abraçada, porque, tipo, isso é uma coisa que não... Tipo, você tá sozinho no sofá, eu não sinto, pelo menos. Não, Entendeu? É uma coisa Então, que se diferencia do resto. sim, acho que... Eu sinto assim, inclusive a gente tava falando, eu fico arrepiada também. eu fico também. E aí, quando eu sei realmente, assim, É que tem algumas pessoas, eu já até ouvi isso, algumas pessoas que acham que é algo muito grande, é grandioso pra nós que já difícil sentimos. você sentir. Mas acha que, tipo, eu vou levantar, eu vou começar a levitar, eu vou começar, sabe? E, gente, É nas coisas simples. é uma coisa tão doida porque você não sabe de onde veio, mas você sabe que é Deus. E quando você sente a primeira vez, você pode até falar, é só isso? Mas quando você vai sentindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo... E é um vício que... Ele não é um vício que ele começa de noite e ele acaba de dia, como é muitas coisas do mundo. Ele é um vício que ele dura pra vida Ele dura pra vida inteira. Tipo, é um efeito que dura pra vida inteira. Por mais que a gente, assim, se afaste de Deus... Eu tava passando por um momento esses dias, esse mês, desde maio até agora... Até algumas semanas atrás, foi muito difícil, porque eu me afastei demais. Mas a sensação, eu não esquecia. É tipo, eu tava muito afastada. Fazia 2 semanas que eu não tinha rezado, que eu não tinha falado com Deus. Eu colocava uma música pra tocar, voltava a sensação. Então, parece que o nosso corpo, ele guarda essa memória de como é a mão de Deus, sabe? É muito doido isso. É que eu acho que, tipo, muitas pessoas acham que é difícil você sentir, tipo... Às vezes é algo que você precisa estar muitos anos encaminhada. Tem que fazer uma grande coisa. Tem que fazer grandes obras pra você sentir. Só que, às vezes, é num abraço que você sente, num toque. Às vezes tem momentos que, tipo assim, eu tô meio sensível e, às vezes, algumas de vocês, tipo, colocam a mão em mim. Aí é o ponto que me faz, tipo... Já chorar. chora. É literalmente isso. Teve um dia que eu tava na capela e foi quando eu tava muito bem. Aí a Malu, tipo... É que você não vê essa hora. Mas na hora que você entrou na capela, eu vi a Malu me deu vontade de chorar absurda. E aí depois, quando você me abraçou, eu comecei a chorar. Então, tipo... eu falei, ó. E eu acho que é, tipo... Às vezes é muito no simples. Só que às vezes a gente... Às vezes eu acho que as pessoas procuram tanto isso em cada coisa. Ou, sei lá, procuram em grandes momentos. Sendo que às vezes você colocar uma música, você já sente. Não precisa, tipo...
Eu não sei vocês, mas eu particularmente eu sinto muito Deus, muito Jesus, enfim. Quando eu tô com vocês. Assim, lógico, foi o que eu falei. Eu tenho intimidade com Deus na minha casa, mas eu sinto que toda vez que eu tô perto de vocês, que me fazem sempre continuar, eu falo, gente, essa aqui é minha casa. Sim. E uma coisa que eu acho muito bonita, que eu vejo na escola, ou até mesmo na internet, enfim, é que muitas pessoas, elas se encontram em Deus, só que os amigos dela, o ciclo que elas frequentam, não se encontram. E, por exemplo, na nossa escola principalmente, tem muita gente que, por exemplo, a pessoa se encontrou e ela quer levar os amigos, quer muito, só que os amigos não vão em frente, não querem. E tá tudo bem também, cada um com as suas escolhas. E pra mim, uma das coisas que eu fico mais grata é, tipo, que eu agradeço sempre, é saber que vocês vão estar sempre comigo. E é o meu grupo que eu tô sempre, tá sempre junto. É que o grupo não tá completo, né? Vou passar, a Carol. Só vai aparecer aqui. Mas isso pra mim é uma coisa muito importante, estar sempre com vocês. Eu acho muito legal, tipo, a gente como grupo, assim, vocês falaram no começo, a gente leva muito isso pra outras pessoas, não fora do nosso grupo, né? Porque a gente conhece muita gente da escola, enfim. E eu tava falando ontem isso com um amigo meu, que, tipo, as amizades resumem muito, tipo, pra onde a gente vai, o nosso caminho, enfim. Porque, assim, eu, pelo menos, chego na escola e vou na capela rezar. Porque isso não foi eu que comecei com isso. Foi, eu não sei quem que foi, mas alguma de vocês foi, eu tenho certeza. Eu também, sabia? Eu ia só no intervalo, aí vocês começaram a ir. Na época da... Foi ano passado que a gente começou foi na no capela. final do ano Quaresma, passado. não. Foi na Quaresma. verdade. Todo dia? Eu lembro que foi na Quaresma. Ah, que é eu acho que verdade. O Caio comentou alguma coisa. Alguém Na falou nossa pra escola, ele de manhã, colocaram, na tipo, um propósito. E aí, todo dia a gente ia na capela. E aí pegou... E começou a encher a capela. Começou a fazer isso sempre. E isso, meu, pra mim, tipo assim, pra mim não é. Eu ia no intervalo com vocês. Só que aí começou uma aí. E, tipo, pra mim, isso aqui a gente leva pra outras pessoas. Tipo assim, eu vou pra escola com um amigo meu. E ele não tem costume de ir na capela de manhã. Ele E eu sempre vai com você, percebi às que vezes. agora, tipo, quando eu falo, eu vou com ele, eu falo assim, não, vou pra capela, vamos comigo. Aí ele fala assim, não, mas e os meninos? Eu falei, não, vamos lá comigo, depois você fala com os meninos. Então, tipo, Tem um menino que quer te ver antes. é muito bonito ver, tipo, a gente Jesus, como no grupo. Só pra deixar claro, né? É muito bonito ver a gente como grupo, tipo, levar isso pra outras pessoas. Porque é o que a gente realmente tá fazendo, entendeu? A gente foi levada de algum jeito e a gente tá junto até agora. Então, acho que tem um propósito muito grande por trás de tudo isso, né? E sabe qual é o mais bonito? Ver as pessoas que um dia ensinaram isso pra gente, tipo, saindo da escola. Até a Ingrid também, a Ingrid. Eu vou falar o nome dela porque ela é maravilhosa. Até a Ingrid e a Tica. São pessoas que vão saindo, a galera do terceirão que saiu... E a gente vai ficando e a gente vai sentindo essa responsa de ir deixando também. Só que é uma responsa gostosa. Eu não sei vocês, não é um negócio pesado. Não. Tipo, ai meu Deus, eu tenho que... Não, é um negócio que, cara, eu tô gostando de estar aqui, eu tô gostando de fazer e eu quero muito perpetuar isso. Ainda mais com você, né? Que, por exemplo, todo mundo fala assim, mano, a Luísa Trigo. Ai. A do podcast. Mas é muito gostoso isso, de tipo... E a gente leva... Igual a Malu falou, é sem querer. A gente às vezes tá fazendo a diferença na vida de alguém sem querer. Então, tipo, gente, levar Deus, e quando você transforma a vida de alguém através de Deus, é um negócio que você não fez esforço, muitas vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes tem que fazer esforço. Mas é um negócio que... Mas é um negócio que flui, e depois que passa você fala, cara... eu nem vi o processo acontecer. Eu falo que... Eu gosto de falar, que eu já falei até no episódio, que é o agir invisível de Deus. Que é através da gente. E, tipo, você vai do negócio de... Eu não sei por que isso tá acontecendo, eu não mereço isso pro... Eu tenho certeza de onde veio isso. Eu preciso passar por isso. Esse entendimento, você virar essa chavinha, é um negócio que a gente nem percebe. Por isso que eu falo que é o agir invisível. A gente nem vê tudo isso acontecendo. Não vê. Quando a gente já aconteceu, né? E é muito bom isso. É uma coisa muito... certeza. Porque a partir do momento que você... Quando você se sente usado, né? Realmente, sim. Eu acho que Deixar as coisas claras. É tipo a legenda. Mas, cara, ser usado no sentido bom. E ser usado por Deus, eu acho que é o único ser usado mais maravilhoso que existe. É o único que é bom, viu? Porque ser usado por pessoas é meio complicado. Mas, meu, você se sente forte, você se sente novo. E aí eu queria perguntar pra vocês, tem algumas pessoas que têm medo de dar esse primeiro passo? Porque a igreja, muitas vezes, ela mostrou barreiras para as pessoas. Então, às vezes, por conta de regiões mesmo, tipo, você não pertence a essa região, por conta de uma pessoa ter vindo de outra religião, enfim. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês falariam, por exemplo, pra uma pessoa que tá com dificuldade, ela quer ter muito uma relação com Cristo, mas ela não quer, de fato, estar na igreja.
Eu acho que assim, eu não sei se todos os católicos concordam comigo. Não, Mas eu tenho uma visão que, tipo assim, Jesus falou quando ele encontrou aquela mulher no poço, enfim, que era em verdade e em espírito. Então eu acho que, tipo, você não precisa estar num templo pra sentir Deus, pra adorar Deus. Lógico, é muito importante você ir pra missa, porque tem alguém que estudou. a constância, lógico, sim. Tem alguém que estudou, que ele vai saber falar a interpretação que tem sido da Bíblia. Só que eu acho que é muito importante você entender que um templo, uma igreja, uma missa, um culto, enfim, não é só sobre isso, Deus. Muitas vezes eu não sinto Deus lá. Muitas vezes eu sinto mais quando eu tô em casa, ouvindo uma música, tomando banho, lavando a louça e ouvindo música. Eu sinto muito mais Deus do que na missa. Só que, lógico, a pessoa tem que entender que é muito importante você entender o que tá na palavra, porque ele deu um livro pra gente seguir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a missa, ela é tão... Acho que você só capta, de fato... Tem algumas pessoas que captam muito rápido, mas, por exemplo, foi igual você falou, quando eu era criança, eu não gostava de ir pra missa. Eu só comecei a captar o sentido da missa depois do podcast. Porque eu comecei aí, eu falar, cara, eu tô aqui por um motivo. Não foi nem depois da crise, não foi depois o que eu comecei, porque foi o tempo lá do podcast. Que eu comecei na missa falando, eu tô indo porque eu quero manter essa constância, eu quero construir, é igual você regar uma planta, sabe? Eu quero ir regando a plantinha pra ela crescer. E essa plantinha é essa relação com Deus. E quando eu recebi a hóstia, que é a comunhão e tudo mais, eu comecei a entender ainda mais o significado. Do tipo, eu tô me tornando casa. Então, Deus, exatamente. E quando você compreende o sentido de tudo isso, mas antes eu acho, assim, que é complicado você entender o sentido porque é uma caminhada mais constante, né? Mas é isso que você falou, de você criar uma intimidade. Primeiro que não... Eu acho que o ponto é isso. o ponto é esse. Eu acho que vai ser o resumir tudo, mas é mesmo. Não, é que eu acho que, tipo, quando você começa a criar mais intimidade, você começa a entender, tipo, mais a missa até. Com certeza. Porque eu não lembro quem já me falou isso. Foi alguém, não lembro quem. Falou que cada vez que seu amor vai aumentando por Deus... Ale. Falei? Ela me falou a mesma coisa. Quando o seu amor vai aumentando cada vez mais, o seu entendimento sobre a missa, sobre a grandiosidade da missa vai melhorando. É que muita gente fala que às vezes acha a missa chata, alguma coisa assim. E, tipo, no começo, realmente ela vai ser um pouco, assim... A gente é realista aqui, gente. É mesmo. É monótona. É monótona, porque sempre são as mesmas ordens de tudo que ocorre. Mas eu acho que quando eu fui me aproximando mais, eu parei de... Eu ia à missa porque eu queria. Mas, tipo, eu comecei a estar na missa com mais prazer. Eu queria escutar a homilia, eu queria realmente... cantar, receber tudo. Eu tava querendo, eu não tava tipo, nossa, que saco, quando vai acabar? Entendeu? Eu acho que quando eu fui me aprofundando mais nele, eu consegui compreender ainda mais essa questão. Eu não sei, na verdade, assim, porque muita gente fala, igual a Ju falou, de sentir quando você tá sozinho, de ter essa intimidade, enfim. E eu já passei por muitos altos e baixos, assim, tem vezes que eu percebo que eu sinto muito na missa. Tipo, e a missa é um negócio muito calmo, é onde você tá ali com... Você tá ali, tá com Jesus, e é isso, entendeu? Tem um monte de gente em volta. Mas você que tá ali, na intimidade. E, tipo, em casa, muitas vezes... Eu tava falando, inclusive, isso ontem, com a minha mãe. Em casa, eu sinto que depende muito. Porque tem muita coisa pra te distrair, inclusive a gente estuda muito, a gente faz um monte de coisa, não para quieto o dia inteiro, o celular. Muita coisa, muita coisa. Eu sinto que, tipo, quando eu tô em casa, por exemplo, agora, esse período de férias, eu sinto que eu me afasto um pouco. Claro, isso não é uma coisa que eu tenho vontade, mas é uma coisa que acontece, entendeu? Eu sinto, tipo, bastante, porque, por exemplo, na escola, tenho a capela, eu tenho o GOI, eu tenho o encontro, eu tenho a missa. Então, eu acho que eu tipo, quando eu tô lá, eu sinto mais, entendeu? Pra mim é mais complicado, tipo, ter essa intimidade de quando eu tô sozinha. Inclusive, teve uma semana de provas que eu liguei pra Júlia e falei assim, Júlia, vamos rezar comigo. A gente rezou o terço inteirinho juntas. Tipo, então pra mim isso já é uma intimidade maior, porque eu já tenho dificuldade, entendeu? Então, mas acho que vai de cada um, né? Sim, nossa, eu achei muito legal isso de vocês. É porque eu não... que da hora. Porque... Eu durmo a maioria Não, teve um dia que a Júlia dormiu lá em casa. Eu falei, Júlia, vamos rezar o terço, eu preciso rezar o terço. Aí ela, não, mas acho que eu vou dormir. Eu, não, você vai aguentar. Eu falei, eu vou parar no meio. Sabe que um dia eu tava numa missa, um padre, ele falou assim, que se você dormir rezando, é um pecado, porque as coisas ruins tentando te distrair. E aí eu olhei pra minha mãe, e minha mãe falou assim,
calma. Aí depois a minha mãe... Que às vezes a gente escuta algumas coisas que, de fato, não condizem com o Jesus que a gente conhece. E lógico que é um padre, ele também é ser humano. Exatamente. E foi o que eu falei, eu gosto de relembrar as coisas que eu falei pra não me perder. Quando eu gravei o Reels, quando você começa a querer entender, por exemplo, você tem um modo de ver Deus. Se eu querer começar a entender o seu modo, eu vou me perder do meu e aí não vai ser mais verdade pra mim. Se for a mesma coisa, muito que bem. Sim, maravilhoso. Mas você concorda que mesmo chegando muito perto não vai ser a mesma coisa? Porque você tem um modo de... Eu falei, o passarinho aqui na janela é Deus pra mim. Imagina, entendeu? E você tem outros... Pra Júlia Borboleta. Então, É verdade. tá vendo? São coisas muito diferentes. Então, tipo, é muito doido o quanto depende pra cada um, né? E aí esse padre falou... E eu comecei a pensar esses dias, eu falei, gente, eu durmo tanto, tipo, quando eu tô rezando. E aí eu lembrei daquele negócio, até... Hã? Eu queria falar um negócio. É que a minha avó, que pra mim a minha avó é era, né? Enfim, é um símbolo de fé pra mim. E ela sempre falou, porque eu sempre fui assim, eu sempre rezava o terço com ela, porque ela tinha muito costume de todo dia rezar 3 terços. E eu Jura? rezava, quando eu tava lá, né? Demais. Quando eu tava lá, eu rezava pelo menos um com ela. E eu sempre dormia. Ela sabia que eu ia dormir. Ela só me chamava pra eu dormir, acho mesmo. E eu falava, nossa, avó, desculpa, dormi. Aí ela falou assim, não, minha mãe me ensinava, ela falava que a mãe dela ensinava pra ela que quando você dorme rezando, o seu anjo da guarda termina por você. E eu sempre achei isso muito bonito. Eu sempre achei isso muito Minha mãe bonito. falava que se você não arrumar a cama, o anjo da guarda não vai junto. Eu acho que era pra só arrumar a Minha mãe cama. falava isso pra tirar o prato da mesa. Mas é isso, eu acho que realmente não é culpa sua que você dormiu, pegou no sono. Eu acho que. Tem naquele negócio da psicologia, não sei se é psicologia ou se é da medicina mesmo. Quando você tá se sentindo confortável com uma pessoa, você começa a ficar sonolenta. E eu falei, gente, é por isso que eu sinto. Porque Deus me traz tão. Deus me traz um conforto tão grande que eu começo a falar com ele, dar esse sono, eu falo, é porque aqui é o meu lugar de tipo, calmaria, sabe? Eu acho muito maravilhoso isso. E assim. Mas eu já tenho. Você acha que vai ficar no silêncio? Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas pra vocês. E eu tava pensando outro dia que algumas pessoas já viraram pra. Eu tô trazendo coisas que as pessoas realmente já falaram pra mim. Tipo, nossa, toda vez que a gente fala sobre testemunho, pra sentir Deus tem que alguém na sua família ter morrido, ou tem que alguém tá doente, ou tem que ter alguém. Sabe aquele negócio? Porque quando a gente ouve sobre testemunhos, sempre tem alguma coisa dando errado e você ressurge, né, das cinzas. E aí eu queria perguntar pra vocês, tipo, teve algum momento que, cara, você tava muito feliz e você falou, meu Deus, tá aqui. Então não precisa só. Aí você. Tipo, não precisa só morrer alguém ou, né? Alguém estar... Claro que esses momentos é quando a gente, tipo, se sente fraco. E é quando a gente sente aquela mão de Deus puxando de volta. Pelo menos em algum... Às vezes é até difícil de enxergar. A gente fala assim como se fosse algo tão fácil, mas não é. Na hora que você tá vivendo... Não é nem um você pouco. percebe depois. Eu falo isso porque, igual eu falei, eu tava passando esses dias. E quando passou, eu falei, cara, por que eu me preocupei tanto, sabe? Mas aí eu queria perguntar pra vocês se já teve algum momento assim. De dificuldade? Não, de alegria. Pode ser também, mas... Já levei mas, tipo, meu Deus. Porque foi o que a Luísa falou. Tem muitas pessoas que falam que, tipo, pra você sentir isso, tem que estar em um momento ruim da vida. Alguém morreu. E o que vocês acham sobre isso? Se é só assim? Não, eu acho que, tipo assim, lógico, quando você tá vulnerável, seus sentimentos, é lógico, você sente muito mais tudo. Sente muito mais Deus, sente muito mais a tristeza. Sim. Mas eu acho que são os momentos de felicidade que você cria essa constância com Deus. De tipo, tudo bem, na tristeza eu preciso de você, só que na alegria eu agradeço por você ter me dado essa alegria. Isso. Então, é exatamente isso. Você ia falar, né? Então eu acho que é muito, muito isso, que é em qualquer momento, eu acho. Quando eu tô feliz porque eu tirei uma nota boa. Quando eu tô feliz, eu falo muito obrigada. Quando eu tô feliz porque, sei lá, eu tava rindo com minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Todo mundo junto na mesa. Eu falo, nossa, obrigada por ter me dado dessa família. Ou então, quando eu tô com vocês, rindo de alguma bobagem que alguém falou, eu falo, muito obrigada por ter me dado essas amizades incríveis. Então, eu acho que... E me perdoe pela fofoca. Já engata. Mas eu acho que é isso. Um momento de felicidade são as coisas simples do dia, que você tá feliz por alguma coisa. Mas lógico. Esse vai pro Rios também. Mas eu falei isso no Geração Perdida. A nossa geração tá muito acostumada a fazer isso. A gente sente uma mágoa e vai buscar em
em coisas materiais, terrenas, celular, vícios, etc. E a gente tem muitos amigos assim. Eu tenho muitos amigos. Às vezes, eu acho que a gente, às vezes... A gente mesmo, é. Eu mesmo. Então, tipo... É que eu acho que tende. Não é É, que a pessoa quer procurar algo mundano, mas ela quer procurar algo rápido, de fácil satisfação. Rápida, né? porque querendo ou não, Deus, ele satisfaz, mas tem que ter Você tem que ter esse uma caminho. constância. E, tipo, às vezes quando tá num momento de muita tristeza ou de muita dificuldade, às vezes você quer procurar algo que te sacie rápido. E que faça que você, sei lá, esquecer por 5 minutos que seja, mas você quer. Então, acho que é por isso que tende a procurar coisas no mundo. Tende a vagar. E o que você falaria pra essa pessoa? Tá procurando coisa no mundo? É. Não, eu não. É porque eu acho que quando você conhece a Deus, quando você realmente entende Ele como a sua verdade, como seu guia realmente de vida, eu acho que é mais fácil você voltar. Mesmo que você vague. Porque quando você tenta vagar, você sempre vai parecer que tá faltando alguma coisa. Sempre vai parecer que você não tá completo. Porque mesmo que você, às vezes você esteja muito feliz por esses 5 minutos que você conseguiu algo rápido, essa felicidade vai embora e a tristeza vem à tona de novo e pode ser até que maior. Então, acho que uma pessoa que está procurando coisas no mundo para satisfazer uma vontade ou colocar algo no coração dela que, enfim, não seja de Deus, eu acho que... Preencher um vazio. Preencher um vazio, eu acho que quando a pessoa conhece é mais fácil. Porque quando você realmente entende isso, que entende que não importa se você não vai estar sentindo como você estava sentindo há semanas atrás, como você estivesse rezando como você estava rezando antes, você sempre vai tender a procurar ele. Porque um filho sempre procura seu pai. Então, eu acho que quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Agora, uma pessoa que nunca teve esse contato com Deus e está pelo mundo, é mais difícil, porque a pessoa vai ter que confiar em alguém que ela nunca sentiu. E aí eu acho que é aí que... Confiar em alguém que ela não conhece. E eu acho que é aí que entra, tipo, os outros, entra a mão dos outros. E entra a intimidade também, porque eu falei, eu fico falando que eu falei, ai, coisa chata. Não, quando eu acredito muito que a gente toma intimidade, por exemplo, eu tenho intimidade com vocês, e em algum ponto da minha vida eu contei algum segredo, que vocês me apoiaram ou me julgaram, seja lá o que for, mas vocês guardaram. Sim. E eu falei, tá, nelas eu posso confiar. E com Deus, se você tá procurando intimidade, às vezes não precisa de grandes passos. Não precisa você ir procurar uma igreja, você ir procurar... Claro que isso é maravilhoso, mas não precisa de grandes atos. Eu acho que só no calado do seu quarto, você fazer uma oração que se quer, uma oração que for, e você colocar suas vulnerabilidades, colocar os seus segredos pra Deus, nossa, ele fica tão feliz. Eu acho isso tão... E tem até a passagem, né? Vá para o seu quarto, no silêncio, e ore. Que seu pai, no seu pai, no segredo, ele vai te ouvir. Não tem um negócio assim? Reza em secreto. O que você acha, Malu? Eu adoro fazer isso. O que você acha, Malu? Tô pensativa. Sobre isso de procurar as coisas do mundo, eu não sei, tipo, porque assim, principalmente agora na nossa idade, acontece em todas as idades, mas assim... Na nossa, que tá mais sensível a... onde muito que acontece. adolescência sente tudo a mais. Tudo- né? A gente não tem responsa, né, galera? Vamos falar a verdade? E eu acho que é bem o que a gente já falou, a gente sente tudo a mais. Então, tipo, a gente tá passando por alguma coisa, então a gente tá passando muito por essa coisa. Então, por exemplo, eu tô triste por alguma coisa que aconteceu, eu briguei com alguém, enfim. Então eu tô muito triste por isso que aconteceu. A gente acha Tipo, que é o fim do mundo. e às vezes não é, entendeu? Então eu acho que... Eu vou falar como funciona comigo, porque acho mais fácil. Eu acho que muitas vezes a gente dá uma desviadinha, assim, por coisas do mundo, mesmo que acontecem, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que não tá no mesmo ambiente que a gente. Então, tipo, vocês. Eu sei que se eu estiver caindo, vocês vão me levantar. Agora, assim, não é todo mundo que a gente conhece que tá no mesmo lugar que a gente, entendeu? Tá no mesmo caminho que a gente quer estar. Às vezes quer sair, os amigos não deixam. Então, mas é bem um exemplo disso. Tipo assim, seria muito melhor. Antigamente eu tinha falado, né, na real. Eu não ouvi. Minha mãe também já tinha falado. As mães sempre sabem. A minha mãe sempre fala assim,
A minha mãe, tipo, ela é muito tranquila. Então ela deixa eu, se eu quiser ir, ela deixa. Enfim. Minha mãe também. Claro, tem os, né, os Tem caminhos os da mãe. limites. Ah, sim. E aí ela fala assim, você pode ir. Só que você sabe aonde você quer estar. Se não for lá, tudo bem, você vai ver que não é e você nunca mais vai. E aí, o que aconteceu? Eu acho que foi Sabe muito que claro. eu acho que Literalmente. isso é o que Deus faz com a gente também. Às vezes, tipo, a gente faz alguma escolha que ele falou pra gente não fazer. A gente sabe que a gente não deveria, mas a gente faz. E aí a gente volta. E ele fala... Com o rabo entre as pernas. Com o rabo entre as pernas. E eu fico só imaginando Deus assim, gostou? Não gostei, pai, não gostei. Então não faz mais. Não, então não faz... Mas é bom isso, gente. É experiência. Eu acho que é muita questão que às vezes a gente tenta... muitas, enfim, fazem reflexões em cima da questão da mesa, né? Da mesa que você tá sentada. E eu acho que às vezes a gente tenta mudar de mesa. Mesmo que a gente não... A gente sabe, tipo... Onde eu a gente sei, tem que estar. eu sei onde eu estou. Eu sei que essa mesa é minha. né? Mas eu quero mudar. Eu quero ver como que é a outra mesa. E você tenta mudar. Aí você senta lá, você fala... Não é. Acho que não Na outra vai. tinha camarão empanado, cara. Isso aqui não tá bacana. Não tá bacana. E aí você volta e você realmente percebe o seu lugar, assim. Eu acho que isso vem muito. E até esse negócio que eu falei de Timóteo, não sei qual que é a passagem. Mas eu sei que fala que não sei direito. Mas que fala assim, eles podem, você não. Então acho que vem muito disso. Às vezes a gente vê essas pessoas fazendo, enfim, várias coisas, a gente fala, tipo, eles estão fazendo aquilo, ou tipo, nossa, como eles conseguiram aquilo. E sabe qual é o eu melhor? não. E eles não se sentem mal com Deus. Era essa Se eu faço isso, tanto que eu vou me culpar e me Você castigar. fica se perguntando, por que eles estão tão felizes fazendo isso e quando eu faço eu não consigo essa felicidade? E tipo, e se um dia eles forem falar com Deus, orar, eles não vão se sentir mal como eu me sentiria. Porque quando eu peco ou eu faço alguma coisa, eu vou falar com Deus. Gente, eu me sinto a pior Parece pessoa que do ele tá de mundo. costas. Parece que ele Porque tá. é mentira. E, gente, muito. mentira. É mentira, tá, galera? Não, mas eu imagino muito isso. Eu comecei a mudar essa mentalidade. Porque eu já percebi que não só eu, mas muita gente acha que Deus fica bravo. E aí eu lembrei de um vídeo de um rapaz que ele fazia assim: ele sentava pra orar, ele falava, não, Deus tá bravo comigo. E Deus assim, ó, esperando. E ele saiu, então, tipo. E eu comecei a trazer isso na minha cabeça de novo. O que você tava falando, Manu? Desculpa. Eu tava falando alguma coisa. Você tava falando do Guto que vocês foram. Ah, não, mas aí eu falei pra ela. Não, já Eu já passou. terminei. Ah, tá. Eu acho que foi o que você falou, que Deus, ele espera muito. Porque eu acho que ele é um cara... Ah, é? Eu acho que Deus, ele é muito pai orgulhoso, sabe? Que quando você faz alguma coisa, ele tá lá torcendo e tal, feliz que você tomou a decisão certa. Mas quando você erra, lógico, tem que ter o puxão de orelha, porque pai que é pai tem que brigar também. Mas eu acho que ele tá lá sempre esperando, falando, por favor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá com tanto medo que você não vai. Mas o que ele mais queria era que você fosse. Porque ele quer que você fale, ó, errei, fiz isso aí, me ajuda a consertar, por favor. Agora já foi. E Parece aí, eu quando quebrei o ventilador da Júlia. tio, Tio, me ajuda aqui a consertar. Antes que a Júlia veio, eu tava com mais medo do pai da Júlia, da Júlia do que do pai da Júlia. enfim. E aí, eu acho que é isso, que a gente às vezes fica com muito medo de, mano, errei, não quero falar com meu pai agora. Eu até isso com meu pai. Sim. Com meu pai mesmo. Eu falo, nossa, eu não vou falar com meu pai agora. Se eu falar, não vai dar certo. Só que eu acho que meu pai fica esperando. Meu pai Deus e meu pai mesmo. E ele fica Ele esperando. quer que você fale, né? Ele quer que você fale, ó, eu errei e eu preciso de ajuda. E só você pedir, eu acho que é isso que ele espera. Ele sabe de tudo que você precisa, ele sabe onde você errou, ele sabe onde você acertou. Mas ele quer ouvir você falar assim, ó, por favor, me ajuda. Isso, enfim, é o meu ver. Não, mas é sim. diferente. Eu acredito nisso também. Mas, lógico, tem vezes que ele fala assim, eu vou fazer porque você não come mesmo, vou fazer. Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis pra quem tem dificuldade de ter essa intimidade é essa confiança. E essa capacidade de pedir ajuda. Porque pedir ajuda parece algo tão simples, mas quando a gente tá lá na hora H, a gente não... Na hora H... Pedir desculpa também. É outra coisa. Mas quando a gente tá aqui na minha época... na minha época, minha mãe falava isso pra tipo, a hora que ferrou. Mas na hora que a gente tá lá, tipo, desesperado, a gente não tem coragem de pedir ajuda. Nem de pedir desculpa. Nem de pedir desculpa. Só que, meu, o tanto que ele quer ouvir uma desculpa nossa... E na verdade, às Eu vezes, acho que ele não precisa disso, mas ele sabe, tipo,
de tudo que tá acontecendo, mas ele quer essa ação de chegar e falar, entendeu? Porque a gente vai aprender assim. Eu vi uma frase. É nossos pais mesmo. É. Eles sabem que os pais sempre sabem de tudo, né, gente? Vamos então não eles adianta. sabem o que a gente tá fazendo. Eles estão esperando a gente chegar pra falar. A mesma coisa da festa. A minha mãe sabia que eu tava indo pra um lugar que não é um lugar onde eu gosto de estar, entendeu? Que eu não ia me sentir bem, enfim. Só que ela queria que eu chegasse e falasse pra ela isso, entendeu? Sim. Tipo, ela tava esperando. Eu E cheguei lá, sabe qual é o doido? Avisei, era pra falar. Viu? Viu? Não é eu te avisei, viu? Mas sabe qual é o mais doido? Porque eu esqueci o que eu ia falar. Eu tenho mais pra falar, depois você lembra. Tá. É que eu vi uma frase esses dias que eu achei muito bonita, que é tipo assim, ó, Deus ele vai guiar o barco, mas você tem que remar. Que eu acho que... Não é verdade. Que eu acho que você realmente vai ter horas que só Deus pode resolver seu problema. Só que vai ter alguma hora que ele vai querer ação sua pra o que você quer, o que ele quer acontecer na sua vida. tomar as decisões. Né? Tomar as decisões. As tais decisões. Porque as tais decisões. Porque ele fala, ó, livre-arbítrio. Só que eu espero que você me consulte antes de tomar uma decisão. Eu vou te guiar, mas você precisa remar. Sim. E eu acho isso muito bonito. Eu vi um negócio no TikTok outro dia que falava assim: ore, mas estude. Ore, mas vá no médico. Ore, mas, tipo, trabalhe. Então é assim, porque muita gente ora e fala. Tô esperando cair do céu. E aí, eu orei. E tipo, gente, a minha avó, eu uso a minha avó como exemplo porque ela teve o câncer e ela orou muito, ela rezava o terço todo dia. Mas ao mesmo tempo ela fazia vitamina de beterraba, ela fazia pilates, ela fazia. Gente, ia pro médico, fazia as químios. Então era um negócio assim, foi tudo em conjunto, porque os médicos, os estudos e o nosso esforço, eles estão todos ali em conjunto. Eu acho Eles que sim. invalidam algumas coisas só por conta de estar orando. Invalida, sei lá, o médico conseguir te curar. E essa é a grande mentira de que médico e Deus não andam de mãos dadas. Eu acho que A ciência e a fé são coisas diferentes. gente, pelo amor de Deus. O filme. Eu preciso falar disso, gente, porque assim. É um filme que eu assisti essa semana, chama Fé para Impossível. Eu não assisto muito filme, eu não tô acostumada a muito assistir, porque eu tenho preguiça mesmo. Mas, esses dias eu falei, não, eu vou assistir um filme. Aí eu deitei, tipo, de manhã pra assistir, assim. E eu assisti, foi o primeiro filme que eu consegui assistir sem pegar no celular, assim, porque eu tenho muita dificuldade com isso. Pegar o celular só pra dar Aí eu assisti, começou, deu 10 minutos do filme, eu comecei a chorar. Mas eu acho que muito fala sobre o que vocês acabaram de falar. Você rezar e você acreditar nas coisas da vida real, por exemplo, no médico. Que esse filme fala muito sobre isso. Os médicos estavam fazendo de tudo pra ajudar ali na situação. Não vou falar nada sobre o filme, porque é muito bom, inclusive. Assistam. Netflix, contrata a gente. Mas assim, eu acho que o que acontece no filme assim, é muito bonito de ver. Eu fiquei até emocionada, porque é muito bonito ver tudo o que é em torno do filme. Porque é em torno de um hospital, é em torno de médicos que estão ali. É em torno de uma família. De uma família que se une pessoas. Mostra, né? O filme inteiro. Une pessoas do mundo inteiro pra causa ali. Foi todo mundo? E é justamente. Não, ainda não. É justamente o nome do filme, Fé para o Impossível. Porque era uma situação ali que tava acontecendo impossível. Inclusive, tem uma passagem, abre aí, Hebreus 11, que é a minha Ah, favorita. você tinha colocado ali? Já tá colocado? Não. Aqui é Mateus, eu acho que tá. Não, Hebreus tá pra cá. A gente não Meia marcou. hora caçando. Ah, o Timóteo apareceu. A gente tava Não procurando. sei qual que é a passagem que fala, eles podem, você não. Ah, não Gente, pode, tá? inclusive, isso é uma das coisas mais... às vezes a gente... 1580. É uma das coisas mais frustrantes pra mim na Bíblia, essa fala, sabia? Eles podem, você não. Não, é Dá que eu um acho que resume negócio. muita coisa. Ó, Peraí, fala aí, mano. O que que eu ia falar? Que eu falei, é bem frustrante esse eles podem, você não. Não, é que eu acho que isso resume muita coisa, tipo, pra mim, na minha visão. Porque às vezes a gente fica vendo, tipo, pessoas conquistando alguma coisa, pessoas tendo alguma coisa que a gente quer, e a gente fica tipo, tá, mas eu tô fazendo tudo certo. Eu tô tentando. Eu procuro, eu tento, e tipo, Por que a gente não não tem? vai. Por que não? E aí eu acho que essa passagem resume tudo, que é tipo, eles podem, mas você não. Não quer dizer que você seja indigna daquilo. ou às vezes ainda. E Deus sabe então. exatamente o porquê você não pode. Isso, e às vezes não é porque você seja indigna. Às vezes só não é essa hora. Com e às vezes não é. Ou às vezes aquilo que você quer não esteja nos planos dele. Gente, é tipo, é muito... Se a gente pudesse trocar de vida com as pessoas, eu duvido que a gente ia gostar. Muita gente às vezes quer, ai, como eu queria não sei o quê, ai, como eu queria ser igual você ela. não sabe, você só tá vendo o que
você tá vendo, o que você quer, na verdade. Gente, eu duvido, porque a nossa confusão interna é muito nossa. E que às vezes a gente nem sabe. Algumas pessoas olham pra gente e falam, nossa, elas são modelos de fé. Gente, Não. é cada coisa que eu sinto que às vezes eu falo, meu, eu não mereço estar aqui. Ou eu não mereço ser chamada de filha. Pelo Criador do Universo. Mas no fundo, o que é bizarro, meu. Mas no fundo é tão... É tão nosso, sabe? Eu posso falar da minha passagem? Pode. Lê aí essa parte. Você. Não, lê você. Não, por favor. Hebreus 11, gente, abre aí a Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu grifei já? Grifou pra você. Ó. Ó, arrasei. Eu tenho... Isso faz um pouquinho de tempo. Eu tive muitos problemas, o que eu não sei se todo mundo sabe, porque eu também não fico falando. Mas agora eu vou falar. Que eu tive... eu tive muitos problemas com a minha fé. Tipo assim, a Manu principalmente sabe disso. Eu tive muitos problemas com a minha fé de, tipo... o que eu enxergava pra mim era o que ia acontecer, era o que ia dar certo, era o que... Só existia isso na minha vida. E foi quando eu conheci essa passagem... Foi quando eu conheci... Alguém precisa aumentar a cara da Manuela agora. Continua. Você engasgou? Não, Ela fez uma é que eu careta. peguei um negocinho. Aí tava frio o café? Não, sabe o... Ah, o pozinho? Pode deixar que eu vou dar um zoom. Enfim, e eu tive muitos problemas com a minha fé em relação a, tipo... Por isso que eu falo dessa passagem, que é as coisas que você vê. Inclusive, uma das minhas coisas favoritas é essa, o firme fundamento das coisas que não se vê. A música, A inclusive. música, fé. Eu não sei de quem que é. É FOP. Music. alguma Folk coisa assim. music. É. Nossa, gente! É que ela que me apresentou. Não, ela também, mas eu não reparei no nome. Enfim, e eu acho que eu aprendi muito que Deus, por mais que, por exemplo, você não tá vendo nada acontecer agora, ele age no silêncio. Você pode não tá vendo, mas ele tá trabalhando. E tem coisas que não cabe a gente fazer mesmo. Tem coisas que só ele vai conseguir consertar, só ele vai conseguir fazer. E as pessoas acham muito que pra dar alguma coisa certa na sua vida, tem que estar caminhando, assim. Vai acontecendo aos pouquinhos, lógico, Só que eu não sei se eu tenho essa visão. A mudança também é de um dia pro outro. Por mais que pode ser, mesmo que Com você... Deus é. Por mais que você esteja fazendo isso há muito tempo, a mudança mesmo é de um dia pro outro. O que vai acontecer, um trabalho, é de um dia pro outro. Você pode trabalhar muito pra conseguir aquele trabalho, ou aquela nota, ou enfim, alguma coisa. É de um dia pro outro. E... Ela não com os pozinhos. E eu acho isso... Do café. Só deixar claro. E eu acho que isso é muito bonito. Você tem que... Pra você ter esse relacionamento com Deus, você precisa ter a fé de que por mais que você não enxergue, por mais que você não entenda, por mais que tudo esteja dizendo ao contrário, você ainda tem a sua chance de ver o que você quer e ainda tem chance de acontecer o que for pra acontecer na sua vida. Só porque você não tá vendo não significa que não tá lá, né? Exatamente. Por isso que é o silêncio invisível. Eu vou falar aqui. Porque isso aí... É porque eu falo isso porque na minha família todo mundo, quando alguém quer falar alguma coisa, fala, deixa eu falar. É muito assim. Eu vou mandar pra minha tia pra ela ver esse vídeo. Enfim, a Júlia, quando ela fala essas coisas, ela, tipo assim... Ano passado, Tudo bem. Eu passei por um momento que foi um pouco complicado, mas com relações a pessoas na minha vida mesmo. E a Ju tava muito próxima disso tudo, porque a gente tava convivendo muito, enfim. Todo mundo tava, porque todo mundo sabia. Que aqui é um grupo unido mesmo, graças a Deus. Mas ela mais ainda, porque era com ela que, enfim, eu conseguia falar mais, assim. E ela com essas coisas de fé, e eu nunca nem tinha visto essa passagem, porque eu não tô acostumada a ler muito a Bíblia. É realista aqui, gente. Eu nem tô muito. Eu nunca fui muito de ler a Bíblia assim. Eu sempre rezei muito, mas nunca de ler a Bíblia assim. Eu comecei agora esses tempos, assim. E ela me falou esse negócio da fé, porque eu nunca tinha pensado realmente na palavra fé, assim. O que é a fé? O que é sentir isso? Porque... Não sei porquê, mas não. Tipo, só, vou rezar, se não acontecer é porque não quis, e se acontecer é porque quis. É tipo isso. E é muito interessante esse negócio da fé, porque assim, você não tá vendo o que tá acontecendo, mas alguma coisa tá acontecendo. E tipo, você tem que acreditar no que tá acontecendo por trás, porque você não tá vendo. É tipo um filme, assim.
você tá lá participando Um e making tal. É, tipo making off mesmo. Você não vai ver o resultado. Você não tá vendo o resultado agora. Mas depois de um tempão, que demora, né, filme? Depois da peça pronta. Depois de um tempão, você vê realmente o resultado. Então, eu acho que é uma das passagens que mais me toca também. Essa E eu daí. amei essa comparação com o filme. Foi muito boa, né? Foi agora? Tirou agora? Muito Vai pro Reels. Vai pro Reels. Eu posso falar uma coisa também? Pode. Que eu lembrei enquanto a Malu falava isso. Ela falou que as pessoas... Querida, meu braço cai. que ela falou que eu falei muito da fé pra ela. Só que eu acho que muitas vezes eu li essa passagem porque eu falava isso pra Malu, porque eu achava que ela tinha que ouvir. Mas não queria dizer que eu tava 100% com a minha fé, porque foi o que eu falei, eu já passei por algumas tribulações com a minha fé também. E eu li uma coisa que fez muito sentido pra mim, que foi, mesmo sangrando, você vai ter que falar sobre cura. Isso é ser cristão. Eu acho que ao mesmo Gente, tempo... vocês vão... Sério que vocês vão fazer isso comigo? Toda hora eu tô me arrepiando, cara. Repete. Agora eu esqueci, porque Mesmo mesmo sangrando... você tem que falar sobre a cura. Mesmo sangrando, você tem que falar sobre cura. E eu acho que isso é muito importante, porque, lógico, Deus, ele às vezes quer te usar. E você tem um momento que você quer falar muito, que você quer ouvir muito alguma coisa, e você sabe o que você quer ouvir, só que você precisa ouvir de alguém. Só que quando você fala, tá, entendi, é pra mim também isso aqui. E eu acho que mesmo com você passando pelo mesmo problema, e às vezes você não conseguindo falar pra pessoa, você sendo, enfim, um pouco mais reservado ou não conseguindo conversar, Deus te usa pra você se ouvir e se, entre muitas aspas, autocurar. Por exemplo, pode ser que eu tenha falado alguma coisa pra Malu. Pra isso que serve a terapia, sabia? Também. Juro, mas tô falando sério, eu fazia isso na Quando você terapia. fala, você tá pensando, você tá Você resolvendo tá seus se auto- problemas. Igual quando a gente tá estudando, você fala em voz alta, você entende Você muito entende, melhor. sim. E eu acho que é muito isso. Se você precisa de alguma coisa e você tem isso dentro de você, você falar com alguém também é muito importante. Manu, o que você acha sobre isso? Quê? Mano, ela deu uma parada no tempo ali. Não, gente, eu tô escutando. Não, eu tava Não, a pensando, Manu é. é porque não sei quando foi. Não sei quando foi. Mas um dia eu tava conversando com a Ju sobre comunicação e eu não lembro o que eu tava conversando com a Ju. Aí eu não lembro qual que era o assunto principal. Sei que eu comecei a falar muito. Muito. E aí foi. Depois a Ju mandou mensagem e falou assim: ah, Manu, obrigada. Eu sei que não foi você que tava falando pra mim. Ai. Tô falando? E tipo, eu não lembro direito qual que era o assunto em específico. Só sei que, tipo, é isso realmente. Às vezes eu falo muito pros outros, ou que às vezes eu tenho que ouvir e eu não quero escutar. E, tipo... Mas realmente, tipo assim, quando a Malu tava passando sobre aquelas questões, eu conversava muito com a Malu. Só que também, tipo, eu também precisava escutar aquilo que eu tava falando e eu... Nem que ninguém me falava, muita gente me falava. Mas você precisava ouvir de Eu você. precisava escutar de mim, porque às vezes às vezes você fala muito que você tem que ouvir. Porque às vezes o seu coração já escutou. Às vezes só a sua mente que não quer entender. Então, Caramba. tipo, tem diversos assuntos que às vezes eu converso com vocês sobre, enfim, inúmeras questões que às vezes me machucam de alguma maneira, só que às vezes eu não entendo, às vezes, por que me machuca, ou porque às vezes eu não consigo falar sobre aquilo, enfim, sobre diversos assuntos aí da minha vida. Mas eu acho que, sei lá. Na hora que você fala... Quando você fala é mais fácil de vocês entender. Quando você fala, fica mais claro. Sim. Mas é igual você falou, pra estudar isso aí também. O quê? Que a Ju falou de estudar também. Ah, tá. Você começa eu também preciso. Gente. É que eu acho que isso é tão... Eu acho que quando a pessoa tá falando, quando uma pessoa, tipo, você fala sobre isso, às vezes, tipo, alguém comenta, ai, obrigada, alguma coisa assim, eu acho que quando você ainda se lembra do que você falou, te toca de uma maneira muito diferente. Às vezes não é porque aquilo você Você fala, caraca, como é que eu sei disso? tipo isso. Mas no sentido que às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa precisava escutar aquilo, só que às vezes você sempre fica lembrando daquilo. E às vezes você começa a entender como se aquilo realmente, tipo, também tem algum efeito na sua vida. Ficar ressoando lá dentro, né? Fica sempre lá na sua cabeça. E eu acho que quando você se vê usado de Deus de alguma maneira pra você, como a Ju falou, se autocurar, ou você simplesmente, enfim, realmente só ser usado, eu acho que é uma coisa muito bonita. E quando a pessoa te reconhece como instrumento e ela te diz isso, eu acho que é tipo
melhor elogio que possa ter na vida. Quando você fala, eu vejo Jesus em você, nossa, eu choro. Juro. Eu choro. Isso, sabia que isso é uma coisa que tem me acontecido, tipo, não comigo, que as pessoas falam isso pra mim, mas eu falo isso muito pras pessoas, porque eu, enfim, com muitas coisas que eu já escutei, enfim, na escola, com vocês, enfim, que eu aprendi a ver Jesus nas pequenas coisas, tipo assim, não só como a gente já conversou sobre missa, enfim, oração, mas tipo, agora, a gente tá aqui conversando, ou, por exemplo, eu vi o gato... que ele tá sentado aqui. Eu vi o gato passando ali, eu falei, nossa, olha isso, tipo, e na minha cabeça é muito rápido as coisas, assim. Eu acho muito, muito bonito esse de falar, nossa, você foi Jesus pra mim. É que eu fico com vergonha de falar, tipo, às vezes a pessoa foi pra mim, igual a Ju, no momento que eu tava passando um momento de dificuldade, ela não foi Jesus ali, tipo, não só Jesus, ela foi muita coisa pra mim. Foi tipo uma mãe, literalmente, porque assim, a minha mãe sabia de tudo, mas era ela com quem eu conseguia falar. A Ju é tipo a Maria do grupo. Ela é muito. Ela é Maria do grupo. Então é tipo bem isso, assim. É bem que a gente consegue ver nas nossas amizades mesmo, porque é uma coisa real. Não uma... Eu acho que é muito isso do... Sabe o que eu comecei a fazer? Eu não sei se com vocês foi a mesma coisa assim também. A Juliana me de blush, dá raiva. Ela... Rosácea. Eu comecei... Só pra gente finalizar, eu comecei a já pensar... depois que eu comecei a andar com Deus, as brigas, elas estão... Eu tô evitando brigas e as brigas estão me evitando. Depois que você começa a evitar as brigas, elas começam a te evitar. Mas é isso. E, tipo, eu comecei... Antes eu brigava muito com a minha mãe. E eu comecei, tipo, em algumas situações, falar, cara, só deixa eu pedir desculpa. Desculpa aí. E acabou, entendeu? E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de ter vergonha de elogiar, tipo, as pessoas. Outro dia eu tava... Até nem de elogiar, só de falar coisas simples, porque pode muito melhorar o dia de alguém e a gente nem sabe. Pô, seu sorriso é bonito. Acabou, entendeu? Outro dia eu tava lá no... Não, mas... que bom que a pessoa sabe. Outro dia eu tava lá num restaurante com a minha avó e a moça tava vestida igualzinha a minha avó. Gente, era o mesmo casaco que eu comprei pra minha avó na Renner. Era o mesmo. Juro. E era o mesmo que minha avó tá com o cabelo... É verdade, não pode. Não. E a minha avó tá com o cabelo curtinho, igual da moça, cinza. E eu cheguei nela, quando eu olhei... Eu saí da mesa e minha avó tá na mesa. Quando eu olhei pra frente, eu vi aqui, eu falei, não... Gente... E aí eu olhei pra ela, e era uma senhorinha acompanhada da moça. Eu falei, quer saber? Moça, deixa eu te falar. Não, mas eu só queria te falar que você é muito igual a minha avó, moça. E não sei o que, minha avó tava na mesa, eu confundi você. Tipo, num momento bem descontraído, ela falou, posso te dar um abraço? Sem zoeira. E eu ganhei um abraço dessa moça maravilhosa, que eu nunca mais vou ver na vida, não sei o nome dela. Mas eu perdi esse medo de falar pras pessoas coisas boas. Sim. Parece que quanto mais você... Tem medo de falar uma coisa ruim, né? Isso sim. E tem gente que não tem medo de falar coisa ruim. É impressionante. Mas, cara, você começa muito mais... Eu quero muito ser igual a Jesus. A gente nunca vai conseguir. O coração tá cheio. Amém. E o coração tá cheio de Jesus nosso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim... Ter Jesus na vida não é só você se curar. Mas eu acho que tem a ver com você melhorar o dia e o mundo das pessoas também. Posso falar uma coisa? Só pra... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Pra terminar aqui, que a gente já tá indo. Uma coisa, acho que eu já falei pra Júlia. Eu já falei pra alguém. Que sempre quando eu rezo de noite assim, sempre. Uma coisa que eu não sei de onde surgiu, se alguém já me falou, mas eu sempre rezo. Quando eu termino a oração, eu falo assim, que eu possa, tipo, ver com os olhos de Jesus, sentir, escutar, enfim, ouvir todas as ações que tem pra gente poder fazer igual de Jesus. Porque é muito isso. Às vezes você vê... Tem Você música, fala- né, do Padre Marcelo. Aí você fala com a minha avó. Você fala e às vezes a pessoa pode escutar alguma coisa de Jesus, que foi o que vocês falaram. Às vezes o nosso próprio olhar. Porque às vezes a gente tá cheio de coisa, assim, a gente vê... Mesmo que a pessoa esteja fazendo uma coisa boa, você vê uma coisa ruim. Com certeza. Então, pra que a gente possa olhar da mesma forma que Jesus, tipo, com mais amor, assim, acho que isso é... Mas a pessoa tá fazendo uma coisa... ela quer chamar atenção. Gente, vamos parar eu com era isso. muito assim, não de fazer isso, mas assim, eu percebo que eu era muito assim, de sempre ir pro lado ruim. Só que foi o que você falou, eu tô fugindo de coisa ruim, fugindo de briga, essas coisas. Não. Eu tenho muito orgulho de ser copo meio cheio. Nossa, como eu tenho orgulho. Copo cheio. Vocês nunca ouviram copo meio vazio e copo meio cheio? Quando tá na metade, tem muita gente que fala, tá meio Tem vazio um filme isso que aí. fala disso também. Tem um filme? Depois do Universo, da Julia B. Muito bom. É verdade. Nossa, eu chorei nesse filme demais. Traumatizou. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Commentaries. Eu acho que eu quero te falar.
Eu acho que tem que ter mais episódios assim, que eu gostei. Também acho. E eu, Quem assim... quiser, manda mensagem pra Luísa. Manda... Ó, a nossa casa é sempre bem-vinda. A nossa barra minha. Nossa barra minha. Mas, gente, eu acho que, assim... As pessoas que começarem a clicar nesse vídeo e começar a assistir, vai ficar, ó. Vai mesmo, eu ficaria muito. Eu ficaria Eu ia ficar conversando. Porque às vezes eu tenho medo das pessoas elas clicarem no vídeo e ficar só até a metade. Mas eu acho que esse aqui vai, hein? Ó, por isso que os podcasts têm tipo 2 horas. Eu sempre duvidei dessa capacidade dos podcasts ter 2 horas. Se a gente quiser, a gente fica, tá? Eu tô falando pra parar porque eu acho que meu celular vai explodir, mas mas porque se vocês quiserem ficar mais, a gente continua. Acho que a gente podia fazer uma live, hein? Para que Acho que é só quando a gente bombar mesmo. Tá? Real. Vai viralizar. Vai viralizar, Agora que eu amém. tô falando. Ai, se Deus quiser. Gente, compartilha o vídeo. já se inscreve no canal. Eu nem. Tem. Tem? Óbvio que tem. Nossa, posso fazer isso? Eu sempre quis. Pode. Ativa o sininho, se inscreve no canal, dê like, mande pros seus amigos, pra todos os grupos. Compartilha com a família, tá, gente? E ativa as notificações. Manda pro grupo das escolas. Manda pro grupo dos seus amigos. Fala aí uma. O quê? De se inscrever no canal. Fala do Spotify, deixa um comentário no Spotify. Dá pra deixar comentário no Spotify. Ah, dá, então eu já falo. Deixa um comentário aí no Spotify. Ah, aqui, gostando. aqui Ah, embaixo. tá. Curte em todas as plataformas, tá, gente? Isso, Instagram. Qual é o seu Instagram? Meu Lugar Podcast. Segue a Luísa no Instagram também, porque ela posta em todos os lugares sobre Deus. E segue a gente E também. segue elas também. Não, brincadeira. Não me segue, não. Peraí, ô Ju, qual que é a sua última mensagem? Minha última mensagem. Como assim? Última palavra, ué. Nossa. Ah, Eu vi um tá. negócio aqui que a Luísa escreveu, que a Luísa é muito fofa, que ela escreveu assim, ó. Obrigada por lembrar que os jogos de tabuleiro existem durante a espera. Eu passo por um momento, assim, muitas coisas, que tem que esperar, né? E o jeito é esse. Então, eu espero que vocês encontrem Deus na espera, eu espero que vocês encontrem beleza em qualquer coisa que vocês estejam esperando. Seja algo muito bom, seja algo que vocês não têm certeza ainda, mas eu espero que vocês não só sobrevivam, mas vivam durante a espera. Nossa. Acho que pode terminar por aí. Não, fala todo mundo alguma coisa, né? Eu não sei o que falar. Não, peraí. Fala, Manu. Tem um filme, tem uma série chamada Fada Manu. Só é que eu falei Fala Manu, eu lembrei do... Não, eu acho que... não sei. Não, é que tem uma música que eu gosto muito, que é Amar Como Você. E tem uma parte dela que me emociona muito, é a parte que ele começa a falar ser suas mãos aqui na terra. Então eu acho que uma coisa que eu quero passar pra todo mundo é que cada vez mais tentem se parecer com ele. Não vai ser fácil. E você nunca vai ser ele. Sim. Não vai ser fácil, porque às vezes você vai estar distante, às vezes você vai achar que você não tá tocando, você não tá conseguindo pescar tantas pessoas como você queira pescar. Fala o que você falou no começo, que não tem que ser bonito, tem que ser sincero. Nossa. Por que eu falei isso? A gente ia começar a gravar o episódio, aí a gente... Ai, meu Deus, vai ficar ruim. Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí a Manu falou... Não tem que ser palavras bonitas, tem que ser palavras Tem, isso é sinceras. verdade. E... Fala. O quê? Não tem Não que tem ser palavras bonitas. bonitas, tem que ser palavras sinceras. E eu acho que essa questão de você se parecer mais com Jesus não vai ser fácil, porque às vezes você vai achar que você não tá conseguindo ser tanto ele, você não vai conseguir, às vezes, que eu tava falando, pescar tantas pessoas como você queria ter pescado. E tipo, mas sim, e o mínimo que você consegue fazer de mudança na vida de alguém já é maravilhoso. E reconhecer isso também. E a pessoa também reconhecendo. A pessoa porque... reconhecer isso também. E quando a pessoa que eu tava falando, já falei, enfim, que a pessoa reconhecer isso e te dar esse privilégio de falar que você foi Jesus na vida da pessoa, é uma coisa muito singular. E eu acho que a mensagem total, assim, é que pra tentar ser mais como ele. Não é fácil, não é rápido tentar se parecer mais com ele, é uma constante procura. E que eu tinha dito que ele se torne a verdade de vocês, que vocês consigam entender que vocês podem vagar quanto for, em qualquer lugar do mundo, vocês nunca vão achar o que vocês um dia encontraram nele. Toda vez que eu tiver mal, eu vou voltar nesse vídeo aqui. Eu também.
Eu não sei falar bonito igual elas. Mas... Não precisa ser bonito, tem que ser sincero. Obrigada. Mas, tem muitas coisas, acho que, né? A gente já falou, a gente resumiu basicamente tudo. Mas eu acho que muitas vezes, eu falo isso pra mim mesma, né? Muitas vezes quando você precisa de ajuda, quando você tá passando por um momento difícil, e às vezes bom também, que foi o que a gente falou. Nem sempre a gente tá em momentos bons e ruins, mas enfim. Mesmo quando você passa por momentos difíceis, que você sempre... Claro, você tem a Jesus, você tem a Deus, porque ele sempre vai estar lá pra você. Foi o que a Manu falou, você pode vagar o quanto for, que ele vai estar sempre lá. Ele vai ser sempre a sua casa, enfim. Mas eu acho que às vezes olhar e escolher bem as pessoas que estão do seu lado. O que foi? Desculpa. Era a Sofia passando ali. Mas a gente falou pra elas passarem agachada pra não aparecer. Mas às vezes você olhar e não, tipo, falar assim, essa pessoa aqui, ela não me leva pra Jesus, então eu vou, tipo, parar de falar com ela e vou ignorar. Não. Que você leve ela pra Jesus também. Sim, mas eu acho que você tem que saber as pessoas que andam do seu lado e olhar pra elas e falar assim, nossa, se eu estiver caindo e eu não souber onde eu posso me segurar, eu vou me segurar nela. Então eu acho que essa é a mensagem, assim, olhar bem pras pessoas que estão do seu lado, porque são elas que estão com você em todos os momentos, né? Então, eu acho que a mensagem pra mim é tipo... Igual elas fizeram pra mim, elas não chegaram e falaram acredite em Deus porque você precisa acreditar. Elas me mostraram o porquê. Elas me mostraram um propósito, elas me mostraram a vida delas sendo transformadas, elas me mostraram o quanto o amor de Deus pode fazer isso. Então, o que a Malu falou sobre você escolher suas amizades, muitas vezes você pode até tentar levar até Jesus e a pessoa não vai querer, porque ela não vai ver propósito. Então, só viva a sua vida perto dela, sendo você, não sendo influenciado por ela. Porque você vivendo a sua vida, talvez ela encontre conforto no seu modo de viver e na pessoa que você está achando essa casa. Então, seja você, seja luz por onde você for, seja o nome dele por onde você for, que as pessoas batam o olho em você e falam, aí tem Jesus. Então, seja casa para as pessoas. E é isso, gente. Não dá pra combater com a Luísa, né? Até parece. Vocês falaram coisas tão lindas, para. Ai, vocês. E, gente, eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Esse, com certeza, foi um dos melhores episódios da história desse podcast e da história desse mundo também, eu tenho certeza. Então, cara, você que ficou até aqui e até agora, já tem quase uma hora. Você que ficou aqui até agora, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi fácil, porque nosso papo é maravilhoso. Se quiser um cafezinho com a gente, é só chamar aí. Manda o currículo. Manda o currículo. Ai, gente, então, muito obrigada por estarem até aqui. Que vocês fiquem com Deus. Não desistam dessa caminhada com Jesus, porque ela é linda. Ela é linda, ela fortifica e, enfim, ela é maravilhosa. Que você dê frutos nessa videira. Amém. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso café da tarde. E é isso, gente. Um beijão. Tchau. Mentira, que você tá fazendo tchau! Todo mundo fez!